E aí, povo de Deus, vamos para mais um Raízes, agora ao vivo. Olha que tá tremenda essa minha mesa, peraí, gente. Vamos para mais um Raízes, agora em novo momento, agora ao vivo para o Instagram. Bem-vindos quem está aqui pela primeira vez. Já estou vendo aqui minhas mentoradas chegando, coisa boa ter vocês aqui comigo. E eu quero já explicar para vocês, e principalmente para quem é novo, recém-chegado aqui, o Raízes é um movimento que eu faço desde dezembro de 2024, que começou tudo isso com um workshop Sementes, que foi me dado em sonho, foi muito lindo, foi toda uma visão em relação a sobre trazer palavras de Deus, né? Trazer essa guiança do Espírito Santo para mais pessoas, embasar o meu trabalho também nessa questão, porque quando a gente fala sobre mentorear pessoas, né, falamos de uma responsabilidade profunda. Eu estava vendo um post essa semana de uma outra mentora e ela disse assim: tu já se deu conta, né? O contexto era sobre você já se deu conta de quantas pessoas passam por você para você mentorear e quantas dessas pessoas revelam os seus segredos, as suas dores mais profundas e o quanto é da nossa responsabilidade lidar com isso de uma forma neutra, né? De uma forma que tu possa levar palavras para essa pessoa, que tu possa ajudar ela na transformação. E isso me tocou profundamente, porque quando a gente está trabalhando com vidas, a gente tem que ter uma responsabilidade enorme, né? E aí eu fiquei pensando em toda a minha trajetória, já há mais de 10 anos aqui nas redes sociais, trabalhando nesse mundo online, onde tudo era mato, né, como a gente fala. E quantas pessoas, mais de 1000 pessoas já passaram pelos meus ouvidos, né, pelas minhas mãos. Quantas histórias eu já ouvi, quantas dores, quantas situações familiares, sabe? Isso é muito profundo. Isso é muito profundo e eu tenho certeza que vocês também que me seguem aqui, na maioria, pelo que eu conheço de vocês, também tem o seu servir em prestação de serviço, em cuidar de outras pessoas, em proporcionar soluções, curas, enfim, né? Tantas coisas que vocês fazem. E quando eu fui mudando a minha trajetória, a minha caminhada com Deus, eu fui entendendo o poder que é a gente ter esse lugar, sabe? E o perigo de ter esse poder, porque as pessoas realmente confiam em nós, as pessoas realmente esperam em nós. E quando a gente faz isso sem ter um amparo, sem ter uma guiança lá do alto, a gente está falando sobre algo que é apenas a nossa opinião, apenas o que os nossos olhos, com a nossa visão, né, limitada, conseguem ver. E é óbvio que isso vai dar ruim em algum momento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deposita a nossa confiança, para quem a gente conta as nossas coisas, porque a gente não sabe se essas pessoas estão sendo realmente, né, guiadas pelo Espírito Santo, se elas realmente entendem daquilo que estão falando ou se realmente é tudo pelo dinheiro, né? Realmente é tudo pelo mais um cliente, mais um cifrão que eu tô vendo na minha frente. Bom, e aí quando toda essa mudança começou a acontecer na minha vida, eu sempre tive esse olhar com muito respeito, né, aos meus clientes, aos meus mentorados. E quando eu conheci exatamente esse lugar de ser guiada, realmente, de fazer aquilo que nem sempre está na nossa vontade, mas a gente sabe que é o certo, foi me mostrado então para realizar o workshop Sementes, que eu fiz em dezembro de 2024. E nesse workshop eu falava sobre como eu retomei a minha fé, como foi o meu processo de conversão, de entender quem é realmente Deus, Jesus, quem é, né, como é que a gente se relaciona em cumplicidade diariamente com Ele. Então eu fiz esse workshop e quando eu trouxe toda essa realidade, eu senti no coração que eu não podia parar por ali. E então, nos últimos momentos, no último dia onde eu estava fazendo o último encontro do workshop, eu senti de abrir então o Raízes, que era para aprofundar ainda mais, afinal, semente é, né, uma semente lançada ao solo, mas essa semente ela vai germinar, ela vai começar o crescimento dela pelas raízes, porque as raízes é que vão dar força para essa árvore crescer, né, o mais alto possível. Então, raízes vem dali, né, esse nome vem dali. E aí eu comecei então muito
E assim, como é que eu posso dizer? Humildemente falando, porque né, tenho aqui uma humildade de dizer, eu não sou pastora, eu não sou ninguém diferente de vocês, não sou melhor nem maior que ninguém, porque enquanto eu tô falando para vocês, eu também estou me ouvindo, mas eu senti de começar por esse lugar. Então a gente se reuniu em um grupo fechado no Zoom, as pessoas que tinham vontade de participar, e eu comecei a falar então sobre o que eu estava aprendendo sobre Deus, aprendendo sobre como ser guiada por Ele, aprendendo a entender as nossas feridas, os nossos propósitos, tudo isso de uma maneira já muito mais profunda do que eu tratava antigamente. E isso foi crescendo, e durante todo o ano passado, todas as semanas, eu vim trazendo palavras e trazendo, então, estudos, né, em relação à palavra, à Bíblia, a Deus, e isso tudo se tornou um movimento muito lindo. E aí que nesse último domingo, então, eu senti de trazer isso para mais pessoas e que não ficasse tão restrito apenas a um grupo fechado do Zoom. E então, estou aqui porque eu sou uma filha obediente do meu pai, e eu estou aqui para trazer palavras para vocês que possam ajudar a construir, a fortalecer a caminhada diária e que vocês possam se sentir amparados também, né? Sendo eu aqui apenas uma voz, né? Um canal, e que eu seja inspirada para falar para vocês o que vocês precisam ouvir em cada momento. E aí, gente, o que eu queria falar para vocês hoje? Eu fiquei muito pensativa, reflexiva sobre como ia ser o primeiro encontro ao vivo aqui, porque eu já vinha numa continuidade de assuntos dentro do grupo do Zoom, mas aí não ia fazer sentido eu começar no meio do caminho aqui com vocês, que estão chegando agora. Então eu resolvi falar sobre algo que me tocou o coração, que foi esse mesmo movimento de eu estar aqui falando para vocês, que é como o Senhor nos vê, né? Ele nos vê como flechas lançadas, né? Os filhos têm lá se eu não estou enganado, acho que é em Isaías, fala... Não, acho que é em Salmos, bom, já não sei mais agora onde é que está, mas está escrito que os filhos são recompensas que o Senhor nos dá. E eles são como flechas, né, lançadas. E aí, nós também somos essas flechas, né, de Deus. E Ele tá, muitas vezes, né, naquele momento do arco, nos preparando, Ele tá nos direcionando, Ele tá apontando para onde Ele quer que a nossa flecha, né, e nós nos direcionemos. E qual é o objetivo de chegar naquele alvo? Então, muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes a gente ainda tá guardada naquele estojo, né, do arqueiro, e a gente simplesmente não consegue entender se eu tô pronto, se é o momento, se não é, por que as coisas não acontecem. Então, muitas vezes a gente tá ainda guardada nesse estojo do arqueiro, que é, né, Deus, que é o nosso Pai, que está nos preparando, que está nos forjando, que está nos ensinando e fazendo com que a gente tenha mais maturidade para aí sim ter um tiro certo, né, uma flechada certa no alvo que Ele quer. E eu sinto que foi muito isso que aconteceu comigo também nessa caminhada, porque eu vim fazendo então esses encontros semanais durante todo o ano passado, esse ano também, e nesse momento eu sinto que eu tenho um pouquinho mais de maturidade nesse caminho para poder lançar essa flecha agora no alvo aqui, né, para vocês, para a internet. E como isso é aberto, a gente não tem controle. Pensa que uma flecha lançada, ela depois que você soltou essa flecha, né, do arco, ela não consegue voltar, ela não tem outra coisa, ela vai cumprir o seu destino. E assim eu espero que o Raízes então seja aqui para vocês e para quem assistir, enfim, que cumpra o seu destino, essa flecha do Senhor na vida de vocês, e que vocês possam receber a palavra, né, possam receber esse entendimento para seguir aí a nossa vida. Aqui nesse momento também eu gosto muito de fazer abertura, né? Para quem quiser falar, pode mandar nos comentários, pode também fazer pedidos de oração, mas no final a gente pode orar juntos sobre alguma necessidade que vocês tenham, que estejam passando alguma dificuldade. Podem escrever nos comentários que eu vou estar aqui cuidando, olhando e respondendo, tá bem? Então, minha gente, o que eu queria falar para vocês hoje é sobre essa mudança que acontece na nossa vida em algum momento. Muitas pessoas, quando chegam para mim, elas estão passando por alguma transição ou já passaram a transição, mas estão ali travadas em algum momento da caminhada, não estão conseguindo ter clareza sobre o próximo passo. E uma das coisas que eu noto que empaca realmente o ser humano, uma das principais coisas, é ficar olhando para o passado, é ficar olhando para trás.
E lá atrás não está Deus, né? Lá atrás está a ansiedade, a depressão, a culpa, o remorso, o arrependimento, a inexperiência, aquilo que a gente conseguiu fazer com aquele conhecimento que a gente tinha. Então, o quanto que a gente olhando, né, para trás, a gente impede que o novo venha. E aqui, em Isaías, eu gosto muito desse trecho que fala assim, em Isaías, deixa eu ver qual é, 43, 18. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Ou seja, Deus está pronto para fazer um novo caminho para você. Ele é o cara que abre o mar, que, né, brota a água do deserto, que faz os milagres acontecerem. Então a gente precisa estar muito alicerçado na guiança dele, porque muitas vezes a gente está fazendo as coisas de acordo com o nosso ego, com a nossa mente, com o que a gente acredita que é o melhor. Só que se a gente parar para investigar quantas coisas a gente fez que saíram errado, e a gente vai entender que houve uma precipitação dos fatos, que a gente achou que era o melhor caminho e foi, mas que a gente não parou em nenhum momento para consultar nosso pai, né? Não paramos para pedir um conselho, não paramos para olhar para esse projeto e dizer isso aqui é mão de Deus ou é mão do homem. Então, quando eu trabalho, gente, com mentorados em relação à mudança de carreira, em construção de negócio, em trazer um servir para o mundo, em criação de método e propósito em relação a isso, eu sempre tenho esse cuidado de trazer uma reflexão, que é muito assim, quando a gente pensa em colocar o nosso servir para o mundo, seja vender produtos, seja negócios diversos, tá? Não precisa ser exatamente serviços de, né, mentoria, consultoria, enfim, qualquer trabalho tem o seu servir. A gente precisa investigar, será que eu estou fazendo isso só porque dá dinheiro? Será que eu estou fazendo isso só porque é uma onda do momento? Será que eu estou fazendo isso porque é o mais fácil, o caminho mais fácil? Qual é o que está movendo você para esse novo caminho? Porque se essas respostas forem confirmadas, se for só pelo dinheiro, se for só por uma oportunidade do momento, se não tiver algo legítimo, você está desperdiçando os dons e os talentos que Deus colocou em você. E aí tem um vídeo, gente, que eu gosto muito, que chama, acho que é o juízo final, chamado, alguma coisa assim. Depois quem quiser me pede que eu mando o link no direct para vocês. Que ele fala, é como se ele faz uma representação, como se fosse o juízo final, e Deus está sendo representado ali, né, como um juiz, e ele diz, fulano, ele fala lá para um pastor, pastor fulano, cadê as, sei lá quantas mil almas que eu pedi para você trazer para mim, para você encaminhar, para você, né, resgatar? E daí ele diz assim, não, eu não fui pastor, eu fui contador. Eu ajudei tantas pessoas, daí Deus, né, ali o juiz, ele tá falando assim, mas se você tivesse me ouvido, se você tivesse me buscado, eu teria te mostrado o teu caminho não era ser pastor, o teu caminho era ser contador, o teu caminho era ser contador, não era ser pastor, enfim, ele vai trazendo vários exemplos assim. E até que chega no final e tem uma mãe ali, ela diz assim, eu não fui missionária, eu não fui, né, não fiz o que, enfim, ficou se desculpando, mas eu criei os meus 3 filhos para seguirem o teu caminho. E daí ele fala no final, né, serva boa e fiel, você me ouviu e agora saiba que os seus 3 filhos trouxeram mais de 1 milhão de almas resgatadas para mim. Ou seja, nosso propósito ele pode estar em diversos lugares, em diversas funções, inclusive na maternidade. E isso é muito importante porque a gente não tem noção, muitas vezes, eu não tinha pelo menos, noção do quanto
fundamental o papel da mulher, né, como guardiã do lar. Eu tenho feito agora mentorias do lar, da experiência do lar, trabalhando com mulheres para se tornarem guardiãs, e ser guardiã do lar é uma missão que, dependendo da estação que você está da sua vida, se você está na estação do maternar, esse é o lugar mais importante que você precisa estar. E eu, na minha maternidade, tive todo esse movimento de depressão pós-parto, de não entender, de achar que eu estava sendo inútil em casa o dia inteiro com a minha bebezinha. Que eu achava que útil era quando eu estava trabalhando, quando eu estava atendendo pessoas. Então eu tinha um profundo desejo de sair daquilo, de querer trabalhar logo. E quanto eu depois me ressenti entendendo que aquele era o único lugar que eu deveria estar, aquele era o único lugar que eu era insubstituível no momento. Então, conforme eu fui tendo essa clareza, e hoje mais ainda, e a Lívia com 7 anos e meio já, ela consegue ter o melhor de mim nesse lugar de prioridade, sabe? De entender que nesse momento que Deus confiou a mim é a formação dela. Eu tô guardando ela para lançar ela como flecha no mundo, no momento que chegar, né, a vez dela, e enquanto isso a forja está acontecendo, enquanto isso a guiança está acontecendo. Então não tem lugar melhor para eu estar aqui, estar com a minha filha nesse momento. Então quando a gente consegue entender as nossas estações e consegue entender a prioridade de cada estação, a gente consegue ouvir e discernir sobre o que Deus está esperando de nós para aquele momento. E às vezes a gente está afobado, às vezes a gente quer ultrapassar as estações conforme a nossa vontade, conforme o nosso discernimento, e com a mente que, né, mente constantemente, buscando algum ideal do mundo, buscando alguma recompensa, buscando performance, buscando algo que dê uma aprovação no mundo dos homens. E sempre que a gente busca a aprovação no mundo dos homens, a gente muitas vezes está negligenciando a aprovação do nosso querido Pai. Porque às vezes a gente tem que fazer coisas que vai desagradar o homem, mas aí é sobre isso, né? A gente está preocupado em agradar o homem ou agradar Deus. Então isso nos coloca num lugar, gente, difícil, sabe? É um lugar difícil porque a gente vai ser julgado, vai ser apedrejado, vai ser criticado. Eu tenho certeza que todos esses movimentos que a gente faz, eles não serão completamente compreendidos pelas pessoas, mas tudo bem, porque a gente não precisa da aprovação de ninguém para chegar no lugar que, né, na nossa flecha, onde é que Deus quer levar a nossa flecha, para onde Ele está nos lançando. Se a gente ficar preocupado com os julgamentos, a gente não vai fazer nada, porque normalmente é algo que nos desafia e nos expõe. Então, o momento também que eu entendi que eu deveria me expor aqui nas redes falando disso tudo, eu sabia que eu poderia levar pedrada, eu sabia que eu posso ter lá haters, que eu posso ter pessoas dizendo quem é essa mulher, o que ela tá falando, quem é ela na fila do pão. E tudo bem, gente, porque eu não tô aqui para agradar ninguém, nem para que as pessoas me aprovem, mas eu tô aqui para cumprir o chamado do meu Pai. E quando Ele diz, vai lá, abre a tua boca e fala, eu sou uma filha obediente e eis-me aqui falando com vocês sobre esses assuntos todos, né? Então quero trazer aqui para vocês semanalmente palavras, enfim, e o que é para ser falado vai ser falado, porque eu nem planejo, né? Eu falo para as minhas alunas, eu nem planejo o que eu vou falar, eu simplesmente estou aqui de coração aberto e como flecha, né? Vamos ser lançadas para algum lugar, tenho certeza que vai fazer sentido para alguém. Então, quando a gente tá preso, gente, no passado, a gente tá ainda naquela cegueira, né, naquela falta de entendimento, dificilmente a gente vai conseguir entender quais são os planos de Deus para nossa vida, porque os planos são para frente, os planos estão dizendo a respeito do futuro, sobre o que é, né, somos nova criatura, temos objetivos a serem cumpridos lá na frente. Então, se a gente não estiver presente, se a gente não estiver ouvindo, se a gente não tiver esse direcionamento e discernimento, a gente vai possivelmente ficar olhando para o passado. É como se a gente tivesse várias caixinhas, né, dentro do nosso cérebro, das nossas conexões neurais e também na nossa psique, na nossa alma. E toda vez que a gente pensa em dar um passo, pensa em fazer algo para frente, pensa em ir para o novo, a gente volta, abre essa gaveta, olha ali o que tem no nosso passado, sofre com aquilo, fecha a gaveta. Aí beleza, vamos de novo, agora eu vou, agora vai, agora vamos, aí daqui a pouco me distraio. Olho de novo, abro outra gaveta. Mas nessa gaveta aqui eu passei essa humilhação, passei essa dificuldade, olha quem sou eu na vida, sofre.
olha para essa gaveta, fecha a gaveta, vamos de novo. Então, constantemente a gente fica abrindo essas gavetas e olhando para aquilo que a gente não tem mais que olhar. Aquilo que já passou, que não faz mais sentido nenhum na nossa vida. Então a gente sim acolhe as nossas feridas, a gente acolhe tudo que nos aconteceu, mas a gente precisa dar um ar de restauração, porque é isso que Deus faz com a gente. Ele nos restaura a partir do momento que a gente consegue entrar em consonância com os planos dele. Quando a gente se arrepende sinceramente, quando a gente expõe os nossos pecados à luz, né? Quando a gente coloca a luz nas nossas sombras, isso serve para que a gente seja restaurada, resgatada e que a gente possa ir para frente. E não ficar ali chafurdando na lama, na sujeira daquele momento em que a gente tenha feito, né, escolhas erradas ou... Enfim, eu nem acredito em erro, né? Eu acredito que cada um tenha uma consciência do momento que faz com que tu tenha um direcionamento e que tenha uma ação e uma consequência, né? Então, o que a gente tem não são erros, são consequências daquilo que a gente achou naquele momento que era a melhor coisa a se fazer. Por isso que é perigoso a gente contar só com o nosso discernimento, com a nossa visão, né, que ela é tão limitada para tomar decisões acerca da nossa vida, principalmente em direcionamento de carreira, em direcionamento de profissão. Por quê? Porque a gente vai estar cuidando de outras pessoas, a gente vai estar levando sementes para outras pessoas, soluções. Então, o quanto de responsabilidade a gente tem em não fazer isso sozinho, não fazer isso à nossa cabeça, não fazer isso apenas por um embasamento científico. O quanto que quando a gente é guiado, né, as coisas acontecem de uma maneira diferente. Eu sempre falo, né, para as minhas mentoradas que eu oro que Deus me mande as mulheres e homens, alguns que eu atendo, enfim, mas a maioria mulheres, mas que Deus me mande as pessoas que Ele quer levantar. E quando eu faço essa oração e as clientes chegam, né, e eu fecho as mentorias e começo, eu sempre escuto que foi momento de oração, que eu apareci no momento que a pessoa estava buscando e pedindo orientação para Deus, pedindo ajuda. Então, nada mais justo, né, que eu fazer essa oração e que eu digo, né, Deus, eis-me aqui para ajudar quem precisa. E quando essas pessoas chegam para mim, eu tenho todas as respostas, eu tenho como curar as feridas delas, eu tenho como guiar, não tenho como eu, por mim mesma. Mas sendo guiada, sempre vem uma palavra certa, sempre vem um entendimento, um acolhimento e um direcionamento. Então isso é muito lindo, assim, de se viver, porque a gente vê o antes e depois. E aí eu imagino vocês aqui que tem o seu servir colocado, né, as provas aqui no Instagram, divulgando o seu trabalho, divulgando o seu propósito, o quanto que pesa, né, o quanto a gente tem que dar conta de todos os pratinhos, é fazer conteúdo, é fazer live, é fazer venda, isso tudo, gente, é algo pesado, é algo que mexe com as nossas feridas o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente é confrontado nas nossas feridas. Quando a gente está se expondo aqui, a gente está simplesmente dizendo, pode me criticar, pode questionar o que eu estou fazendo, pode me julgar. E isso é doloroso para o ser humano, porque nenhum ser humano gosta de ser criticado, a gente quer ser aplaudido. Então, o quanto mais a gente precisa levar da palavra, quanto mais a gente precisa levar de ajuda para o ser humano, mais boicotes a gente vai sofrer, né? A gente vive aqui batalhas espirituais grandes, porque a gente precisa entender... Opa, minha bateria tá indo pro beleléu aqui. Mas mais um pouquinho a gente vai terminar. Quantas vezes a gente vai ser testado, vai ser aprovado justamente nesse caminho onde a gente foi direcionado para ajudar mais pessoas, né? Porque, como eu disse, né, todo mundo sabe, o mundo jaz no maligno, e a ideia aqui é que as almas fiquem presas mesmo, perdidas nas ilusões do mundo, na aquisição de bens, na aquisição, né, do dinheiro apenas pelo dinheiro, custe o que custar, os fins justificam os meios. Então, não tem problema nenhum prosperar, não tem problema nenhum enriquecer, não tem problema nenhum ir para frente na vida, desde que a gente faça isso sem corromper a nossa alma, sem corromper os nossos valores, os nossos princípios, sem enganação, né? Então, quando a gente anda sozinho, a tendência é que a gente... sabe aquela coisa que falam de que o caráter é aquilo que você faz quando ninguém tá vendo? Então, minha gente...
quando a gente trabalha, também tem esse lugar, sabe? De entender que meio está usando. Eu sempre explico para minhas mentoradas que quando elas estão vendendo, elas não podem olhar o futuro cliente como um cifrão na frente delas, como alguém que vai resolver o boleto que ela tem para pagar. Porque é totalmente indigno fazer isso. O que a gente tem que se colocar na frente do cliente é como grande, né? Tipo, abundante. Eu tenho muito para te servir e eu quero te servir. A troca é consequência disso, é que vai vir o dinheiro para você, porque é uma moeda de troca. Eu sirvo você, você me paga pelo meu servir. Agora, quando a gente olha para o cliente apenas vendo um cifrão, não vai dar bom, gente. Você vai atrair clientes que vão pedir desconto, que vão querer, que vão ser problema para a sua vida, que vão te sugar até a alma, porque você está na dependência deles e a sua vibração aqui não está sendo na abundância do teu servir, está sendo na escassez do que tu precisa receber. Então, quando a gente não tem clareza dessas questões e esse direcionamento não está vindo do alto, a gente se corromper, gente, é muito rápido, sabe? E aí é um dinheiro que entra e não fica, aí você recebe, logo gasta com outra coisa, acontece alguma coisa, você precisa, né, um gasto inesperado. Então a gente precisa estar muito atento, a como as coisas estão indo. E uma coisa que eu gosto de fazer muito, é um exercício assim bem fácil para você fazer, que é olhar como é que tá a sua vida hoje, para você saber se você tá de fato fazendo aquilo que importa, se você tá no caminho. Então, como é que eu sei, né, se eu tô no caminho? Se as coisas que eu tenho ao meu redor, todas as áreas da minha vida, saúde, prosperidade, as finanças, o trabalho, relacionamentos, família, minha vida social, né? Se tudo isso anda bem, se está tudo a contento, é porque estamos no caminho. Agora, se tem alguma perna capenga, a gente precisa olhar para isso e entender onde que a gente não está colocando a guiança, né, de Deus naquele lugar, onde a gente está ainda com a força do próprio braço, onde a gente ainda está fazendo as coisas conforme a gente acha, conforme dita as regras, sabe? Tem uma coisa muito legal que eu tenho percebido, que em relação a fazer stories, por exemplo, todo esse mundo de ostentação que a gente vê, tudo tem um propósito, nada é, né, de graça, digamos, sempre tem uma intencionalidade por trás. Só que existe uma coisa que é tu ser legítimo, que é tu mostrar aquilo que tu vive, mostrar os teus resultados para que as pessoas confiem em ti, enxergando quem tu é, enxergando com transparência aquilo que tu vive, para que faça sentido, para que tenha congruência, né? Tenha congruência aquilo que tu mostra, aquilo que tu de fato vive e aquilo que tu tá prometendo que tu vai ajudar a pessoa a resolver. Então até aí tudo certo. Só que quando eu percebo que sabe quando a gente quer maquiar um pouquinho os stories? Tipo assim, antes de fazer o story eu vou arrumar essa bagunça. Mas se então não tivesse ninguém vendo, então a bagunça tá ok? Então antes de fazer esses stories aqui, eu vou me arrumar e vou me maquiar. Tá, mas então quando não é pra fazer stories, tudo bem você andar toda bagunçada, toda esculhambada? Entende que não há congruência quando você faz só para mostrar para os outros? A abundância, ela acontece, gente, as coisas acontecem quando elas têm congruência de dentro para fora. Então, quando eu tô preocupada em cuidar de mim, da minha casa, com organização, do meu corpo, da minha beleza, de tudo isso, quando é íntegro, quando eu tô fazendo isso por mim primeiro, né, quando eu tô, porque na verdade nada mais é do que honrar, né, a Deus, a gente se cuidar, a gente cuidar do lar, cuidar das coisas, isso tudo é honra a Deus, né? Então, quando eu tô preocupada em fazer isso só pela aparência, só para aqueles 5% dos stories que eu mostro só da parte boa, completamente errado, vai acontecer o quê? A materialização inversa, porque se eu tô vivendo em escassez interna, eu não tenho como materializar fora a abundância. Então eu fico lá, faço um monte de stories, faço um monte de conteúdo, falo o que eu faço e aconteço, mas não acontece. Não acontece venda, não acontece clientes chegando, não acontece nada. E aí eu não entendo, mas eu tô fazendo tudo que me mandaram fazer, eu tô fazendo tudo que o marketing disse para fazer. Só que tu não tá fazendo a única coisa que importa, que é integridade, que é a tua verdade sendo colocada,
sabe? Que é de fato você ser congruente com aquilo que você está vendendo e falando. Então, se eu precisar me maquiar só na hora de fazer um story, não tem verdade naquilo. Agora, se todos os dias, eu nem uso maquiagem, tá, gente? Tô falando aqui pra vocês um exemplo aleatório. Mas se eu tiver que usar a maquiagem só para um momento, só para transparecer algo, aquilo as pessoas enxergam, as pessoas sentem aquilo como algo incongruente e inconscientemente elas não compram de ti. Inconscientemente elas dizem, mas isso aí tem alguma coisa errada, elas desconfiam, não fecham o serviço contigo, não fazem a compra, porque simplesmente não estão, acho que tem alguma coisa incongruente aí. Então, quando a gente precisa passar por um alinhamento de forja, né? A gente é esmagado, assim, onde realmente tu está sendo forjado para que a tua flecha seja lançada na direção certa. Esse processo de puxar a flecha para trás, né? Esse dar esses passos atrás para puxar a flecha para ela ir na pontada na direção certa para ter resultado, acertar o alvo, passa por esse alinhamento interno que é ver se você está sendo congruente com a mensagem que você está passando. Você fala de prosperidade, você está sendo próspera, você fala sobre, sobre ser disciplinada, sobre, enfim, tudo que cada um sabe aqui do seu servir, você pratica isso. Você é assim quando ninguém tá vendo? Ou você tá usando o Instagram como uma ferramenta apenas de aparências, só para mostrar aquele 1% que você deu uma tapeada para pegar só o frame aqui que aparece? Ai, gente, isso é tão perigoso, sabe? Isso é tão perigoso porque a gente vive mentiras e é por isso que as pessoas estão cada vez mais chocadas na internet, por isso que cada vez mais pessoas têm tido prejuízos, têm passado por golpes, porque tá todo mundo acreditando nisso que vê aqui em 5 minutos. Então, cheguei num lugar e tô indo para outro, né? Mas enfim, tô sendo guiada aqui para falar para vocês sobre isso, que é justamente esse entendimento, pessoal, de para onde estamos indo com as nossas próprias pernas, onde é que nosso caminho está sendo falho, onde a gente não está percebendo incongruência. E não é só congruência terrena, tá, gente? Porque às vezes pode ser muito congruente ter um certo tipo de trabalho, né? Que você tá sendo congruente com o que Deus espera de ti. Ele te colocou na terra por um propósito. Você tem, aquilo que eu sempre falo, existem pessoas destinadas a serem transformadas pelas tuas mãos. Cada pessoa tem o seu próprio rebanho para acolher, né? E a sua ovelhinha, ela pode estar aí perdida quando você não está fazendo aquilo que você veio fazer. Então você já parou para pensar se você realmente está fazendo aquilo que você veio fazer? Ou se você está distraída fazendo algo que dá dinheiro, fazendo algo que é conveniente, fazendo algo que a família espera de você, fazendo algo que a sociedade espera, sabe? Quando eu escrevi o meu livro sobre transição de carreira, essa semana um querido amigo me falou que começou a ler, e esse livro eu escrevi na pandemia, eu era outra pessoa lá, gente, era assim, nossa... né, o nível de entendimento que eu tinha das coisas era né, de acordo com aquela idade. Mas lá eu já escrevia sobre essa busca de propósito, né? Eu já escrevia sobre eu ter vivido 1 milhão de transições, né, de carreira de modelo, a trabalhar em grande empresa, a ter empresas e depois vender tudo e começar do zero com o coaching na época. Vocês que estão aqui mais tempo sabem da minha história de todas essas transições. E todas elas eram sempre em busca de viver o propósito. Só que naquela época eu não tinha noção que era sobre o propósito que Deus tinha para a minha vida e para as pessoas que estavam destinadas a serem trabalhadas pelas minhas mãos, né? A eu ser esse canal. Então, eu peguei esse livro na mão essa semana de novo e disse, meu Deus, eu tenho que fazer uma segunda edição, eu tenho que reescrever, porque eu tinha um entendimento das coisas. Era como se eu falasse sobre ter satisfação. Sabe aquela coisa que eu falava da depressão do domingo à noite? De tu trabalhar numa coisa que não faz sentido pra ti. E eu tinha muito esse discurso de viva seu propósito e tal, só que até a página 2, né? Então, assim, o que eu achava que era? Sobre satisfação momentânea, sobre ver sentido naquilo que tu faz pra ajudar o mundo e tal, mas no entendimento ainda raso, sabe? De achar que era sobre satisfação da alegria, de viver alegre, de viver contente.
E eu não tinha esse entendimento mais profundo que é sobre servir a Deus, é usar o que Ele botou aqui na Terra para servir, para realmente ajudar pessoas a se reencontrarem, né, a viverem em plenitude, para cumprir um chamado. A gente está aqui para cumprir um chamado, a gente não está aqui a passeio. Então não se distraiam, né? É famosa essa frase, não se distraia, mas é que ela é muito real, porque a gente pode estar distraído querendo fazer dinheiro, a gente pode estar distraído querendo agradar o outro, a gente pode estar distraindo fazendo aquilo que dá para fazer hoje, e a gente não está conseguindo ficar literalmente quieto, ouvindo o que é para nossa vida, o que Deus tem para nós. E a gente só vai encontrar essa revelação se a gente tiver intimidade com Deus, se a gente tiver relacionamento com Deus. Para a gente ouvir Ele, a gente precisa entrar nesse relacionamento profundo, porque a gente não vai pegar um livro e abrir ele como um modo, deixa eu ver o que tem para mim hoje aqui. Não é coisa aleatória, gente. É estudo, é entendimento da palavra, é entender o que Deus tem para nós, né? E a maneira que a gente tem mais palpável para realizar isso é através da Bíblia. Porque a Bíblia, eu estou fazendo um curso que chama Bereanos na minha igreja, que é sobre estudo da Bíblia, e tem teologia, tem toda uma parte, né, mais profunda, porque eu senti necessidade de aprofundar. E é maravilhoso a gente entender que a Bíblia ela é um livro escrito por Deus. Deus é o autor da Bíblia e Ele criou a Bíblia, né? E obviamente através de inspiração do Espírito Santo que a Bíblia foi escrita, né? Não é adivinhação, não é um humano que achou alguma coisa, não, tem todo o direcionamento aqui. E a Bíblia foi criada, gente, para que Deus pudesse se revelar a nós. Então, por que a gente não tá enfiado a cara na Bíblia o dia inteiro aqui para saber o que Ele tem para nós? Sabe? A Bíblia conta a história do povo de Deus, a história de Deus e para que Ele se preocupou com isso, né? Porque simplesmente, se naquela época onde Ele era bastante presente, né? Lá em Moisés, ainda naquela época de Moisés, as pessoas ainda duvidavam, as pessoas ainda precisavam ser relembradas para não construir um bezerro de ouro. Assim que elas parassem de ouvir a voz de Deus, elas já queriam ir lá construir um altar para alguém resolver os problemas delas. Imagina hoje o quanto a gente está distante de Deus, imagina como a gente saberia dele, né? Então a Bíblia, ele é esse lugar, ele é a palavra e é o direcionamento. Qualquer página que você abrir, você vai ter um direcionamento dele falando para ti. Isso não tem coisa mais preciosa, gente, que poder ter a palavra dele e sentir esse amor que ele tem por nós, né? E se preocupa até o dia que, enfim, ele vai voltar. Então, meus amores, o que eu queria trazer para vocês aqui, eu fui trazendo uma miscelânea de assuntos, mas eu queria trazer muito esse primeiro encontro aqui, falando, né, da questão do propósito, de sermos lançados como flechas do Senhor, de termos esse discernimento de qual vai ser o alvo que a gente precisa seguir, mas não o alvo que a gente deseja, mas o alvo que Ele tem para nós. E enquanto a gente não encontrar e não entender qual é a nossa missão, para onde a gente tem que ser lançada, não pare de buscar, sabe? Enquanto você ainda tem vazio na tua alma, enquanto você ainda não tem respostas, não pare de buscar. Mas não tá no próximo guru, essa resposta tá dentro de você e precisa de revelação para sair. Então busque essa revelação, né? Ela se dá através da palavra. Então, meus amores, isso que eu queria falar para vocês hoje. E semana que vem tem mais, todas as quartas-feiras às 15 horas. A princípio, se eu mudar aqui a questão de horário de dia, eu vou avisar. Mas meu compromisso com vocês agora, a flecha foi lançada e eu não sei para onde ela vai alcançar, mas compartilhem com quem vocês acharem que precisa ouvir essa palavra também. E também quero fazer uma oração aqui no final com vocês. Se vocês têm algum pedido de oração que queiram colocar aqui nos comentários, aí eu vou lendo e fazendo essa oração junto com vocês. Porque afinal, onde um ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. Então a gente tem muito poder com oração. A gente nem sabe o tamanho da autoridade que a gente tem em oração, né? E recorrendo, então, em nome de Jesus, a gente precisa se alinhar, a gente precisa andar, né, em comunidade. Então, isso também é, de certa forma, uma comunidade. Então, a Marisa está falando aqui sobre, né, orarmos sobre direcionamento e clareza.
Vamos pedir sobre isso também. Alguém mais quer fazer algum pedido de oração? Questão de saúde, questão enfim, podem escrever aqui para vocês, para que eu possa ler. Alguém tem também uma pergunta? A Ká falou sobre oração para almas aflitas. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar, pessoal? Tá tudo entendido? Então tá. Bom, depois quando a live vai ficar gravada, vai ficar salva e vocês podem, né, conforme vão assistindo, também deixar nos comentários e eu vou sempre olhar e responder. Então vamos lá? Vamos encerrar então esse nosso primeiro encontro. Papai do céu, obrigada por essa oportunidade, obrigada por essas pessoas que estão aqui assistindo ao vivo e as que vão assistir a gravação também. Ilumina cada vida, cada família, ilumina cada lar e cada propósito, que cada pessoa aqui possa ter a revelação sobre o seu propósito, possa ter direcionamento, possa ter clareza do porquê está aqui, né, o que o Senhor espera dela, qual é a ajuda que precisa vir a partir dela. Ai, Deus, a gente pede também para você um cuidado especial com as almas aflitas. Hoje o mundo tá em conflito, tem tantas coisas acontecendo. A gente pede, né, que seja acolhido no seu colo toda a alma, todo o coração aflito, que as famílias estejam cada vez mais unidas no seu propósito, que as famílias estejam cada vez mais unidas no amor, no discernimento, na clareza. Em todo esse movimento que é o amor e a prioridade, né, de um pai, de uma mãe com os seus filhos, todo esse lugar, todo esse papel que você destina a cada um, que a gente possa ter clareza, Pai. Eu acho que a principal oração de hoje é nos dar clareza para a gente saber o que a gente precisa fazer a partir dos seus olhos, do seu direcionamento e não do nosso entendimento, da nossa visão, que ela é turva, que ela é limitada. Que a gente possa começar essa semana, já a gente está na verdade no meio da semana, né? Que a gente possa concluir essa semana com mais sabedoria, buscando a Ti, e que a gente possa receber mais de Ti, Senhor. Obrigada pessoal que está aqui assistindo. Deixem nos comentários o que vocês quiserem também, a gente vai conversando depois. E foi muito bom estar aqui com vocês, certo? Fiquem com Deus e o que precisarem, mandem aqui que a gente está aqui para se ajudar. Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Até a próxima!